Olá, turma boa, muito obrigado a você que está aí com a gente. E olha só, gente, subiu mais uma vez combustível, né? E inclusive eu encontrei muitas pessoas na rua reclamando, né, e tal. E alguns, pela propaganda bolsonarista, ele está conseguindo fazer a cabeça de alguns para culpar os governadores. Não, a culpa aqui no Maranhão é do Flávio Dino, a culpa no Piauí é do Wellington Dias, a culpa lá em São Paulo é do Dória, porque o combustível está alto. Mas não é nada disso. O Bolsonaro, ele já caiu no descrédito, é um mentiroso quanto mais. Bolsonaro é um mentiroso, um traidor dos seus eleitores. Quem apostou no Bolsonaro hoje está saindo do seu apoio por conta das inverdades diárias de cada 3 assuntos que ele aborda durante o dia. Um é uma mentira. Isso aí é muito difícil, você ter um presidente da República que assumiu o compromisso de não mentir para a população, proferir muitas mentiras. É de envergonhar, inclusive, a toda a nossa população. Mas tratando aí sobre o combustível, né? O combustível aumentou mais uma vez. No mesmo dia em que o governo disse que vai tentar tirar o intermediário entre a produção e os postos de combustíveis para tentar diminuir o preço do etanol. No mesmo dia em que foi anunciado, as refinarias aumentaram o preço da gasolina. E aí você presta atenção. O preço da gasolina cobrado hoje no Brasil, ele está referido a um preço em dólar cobrado no mercado internacional. O Brasil não tem nenhuma necessidade, inclusive conforme o Observatório Trabalhista que o Ciro coordena, juntando todos os números para que a população fique esclarecida, não há nenhum motivo para que o Brasil cobre o preço do combustível com base em um mercado internacional. Podia sim cobrar em real. Só para você ter uma ideia, digamos que um barril de petróleo aqui no Brasil, produzido no Brasil, seja de R$30. Só que no mercado internacional ele está a R$100. Veja só o que está acontecendo hoje. Então, o preço do petróleo, o preço que é pago na bomba devia ser calculado em cima do preço dos R$30 produzido aqui, em cima do preço de R$30 de cada barril produzido no Brasil. Mas não. O que acontece? O Brasil cobra com base nos R$100 que é cobrado lá fora. Então o barril lá custa R$100, só um exemplo, só $100. Então nós estamos cobrando com base no preço em dólar. Só que como o Brasil não produz, ele não está refinando todo o seu petróleo porque não quer fazer isso, porque capacidade de refinamento nós temos de fazer, tem 30% da capacidade instalada do Brasil ociosa, conforme já demonstrou o Observatório Trabalhista que o Ciro coordena. Então, aproximadamente 30% da capacidade instalada do Brasil está parada, atendendo ao mercado internacional. A interesse de quem, né? Interessa a quem vender um petróleo caro. Então, como o Brasil produz o petróleo bruto e barato aqui, aí ele vende para fora esse petróleo. E aí, lá no mercado internacional, nos Estados Unidos, o petróleo é refinado. O que a gente faz? Compra de novo. Quando ele vem de lá para cá, ele é vendido em dólar. Se o dólar sobe, o preço vai lá para cima também. Por isso que a cada vez que o dólar sobe, vai aumentar o preço da gasolina, vai aumentar o preço do diesel e assim sucessivamente. Então o preço não é culpa dos governadores. Imposto sempre existiu desde o Estado moderno, ou seja, da Idade Moderna para cá. Imposto sempre existiu, porque o Estado sobrevive de impostos. Agora a forma de cobrar é que está errada no Brasil. E nesse caso, o governo brasileiro, e aí o governo federal, ele perdeu o controle sobre
a política de preços da Petrobras. E cada dia que passa está perdendo ainda mais. Por quê? Porque estão vendendo os gasodutos, venderam a BR Distribuidora, essa rede de postos de combustíveis, venderam agora os gasodutos, inclusive o Ciro denunciou isso. O que aconteceu? Eles venderam todos os gasodutos. Gasodutos só quem usa é o Brasil. Então o que acontece? A empresa que comprou, ou seja, não há necessidade de vender. A Petrobras sempre fecha no azul, nunca fechou no vermelho. E aí venderam essa empresa de gasodutos para alguém, e esse alguém agora está alugando os gasodutos para a Petrobras. Ou seja, tem roubo aí, né? Tem muito roubo. São falcatruas aí do Bolsonaro, da turma dele, o governo do Bolsonaro, que é ele que está administrando o país, tem alguém se dando muito bem. Então essa empresa agora está alugando os gasodutos para a Petrobras, que não precisaria ter vendido, já que só ela usa os gasodutos. E aí, esse também é mais um motivo do encarecimento da gasolina, do óleo diesel, do gás. Então, essas são algumas das explicações que o Bolsonaro não quer dizer. É muito mais fácil para ele dizer, é do governador a culpa, é do fulano de tal a culpa. Quando, na verdade, a culpa é dele. E a gente precisa colocar exatamente isso para a população, explicar para a população por que o preço do combustível, agora Teresina, bem aqui do nosso lado de Caxias, está cobrando quase R$7 no litro da gasolina. Ou seja, estamos chegando a uma situação aí que daqui a pouco vamos ter manifestação na rua contra o Bolsonaro. Tudo que ele não queria, vai ter. Um dia desses, dia 2013, todo mundo foi para a rua porque aumentou R$2 para R$2,60. Já estamos a 6 e poucos e ninguém vai para a rua. Quer dizer, alguns vão de vez em quando, mas agora tem que ir mais. O governo do Bolsonaro acabou simplesmente. Como a gente fala, como já foi dito, basta de chamar o governo do Bolsonaro de traidor, porque foi isso que ele fez. Tá pior do que a Dilma. Ou seja, o Bolsonaro é pior do que o PT. Então nós temos essa candidatura que está vindo aí. Nós estamos aí no período de pré-candidatura do Ciro. O Ciro é o único que tem um projeto para resolver isso. O petróleo precisa ser cobrado com base no preço nacional. E o Bolsonaro ainda disse que é patriota. Patriota de quê? É um mentiroso, isso sim. O Bolsonaro não é patriota. Patriota é quem defende o seu país. Ele está vendendo o nosso país. Se você que votou nele não entendeu ainda, ele está vendendo o que é do Brasil. Qual a necessidade da gente vender uma empresa lucrativa como a Petrobras? Não há necessidade. Não há nenhuma necessidade de vender gasoduto, não há de vender a BR Distribuidora, não há necessidade de vender as refinarias, não há nenhuma necessidade. Estão atendendo ao mercado financeiro. E o Paulo Guedes tem uma relação aí muito próxima. Então, nós brasileiros precisamos começar a nos preocupar, porque isso vai afetar diretamente cada um de nós. E a gente tem que começar a se mobilizar. Nós criamos agora em Caxias a Embaixada do Ciro, porque nós somos afeitos às ideias do Ciro Gomes. E você que é de Caxias, entre em contato com a gente. 999050529. 999050529. Nós vamos reunir o máximo de pessoas que a gente puder na Embaixada do Ciro Gomes. Nós vamos mobilizar essa cidade de Caxias para a gente triplicar a quantidade de votos que o Ciro teve nas últimas eleições. Se não me falar a memória, foram uns 4.000 votos. Eu ainda vou sondar direitinho, mas a gente precisa triplicar. O Ciro tem que bater muito aqui na cidade de Caxias. Temos que fazer o máximo possível para que ele tire muitos votos em Caxias em 2022. E esse é que é o nosso objetivo. Precisamos mobilizar, conscientizar a nossa população do que está acontecendo, porque assim tem muita
informação falsa sendo divulgada. E nós precisamos chegar com as informações verdadeiras e dizer que nós temos um candidato com propostas excelentes para mudar essa realidade. Valeu, pessoal, um grande abraço.